A questão interessante, a questão predominante da predestinação calvinista é aqui em Romanos 9. Em Romanos 9, versículo 11, o apóstolo Paulo traz essa explicação sobre a questão da eleição incondicional, né? Paulo fala assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aqui a palavra faz alusão completa à etnia de Israel, à nação de Israel. Paulo inicia o capítulo 9 falando o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo praticamente ele usa aqui a mesma disposição que Moisés, né, usou lá em Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33, quando o Senhor decide destruir Israel, e Moisés então diz: olha, se for destruir esse povo, risca o meu nome do livro que escreveste. Então aqui nós já podemos ver que, já entrando no outro campo agora, não na eleição incondicional, mas e também está, lógico, embutido nisso, a predestinação, que você pode fazer o que for, que você continua sendo salvo. E o próprio calvinismo diz que nem o suicídio tira a salvação da pessoa, e isso é lógico que é muito perigoso falar, e a Bíblia não nos traz essa segurança, né? Tanto que em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz: estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem anjos nem potestades, nem principados, né? Nem o presente, nem o porvir, nem coisas dessa vida, nem do mundo vindouro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este nada poderá nos separar é aquilo que está fora do raio de ação humana. O presente e o porvir não depende de mim, eu não tenho esse poder. Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor diz que nós não podemos mudar 45 centímetros, né, um côvado, no curso das nossas vidas. Nós não temos esse poder. Em Provérbios 27:1, a palavra diz que nós não devemos presumir do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai produzir o dia. E Tiago diz: olha, o que você for fazer, nunca diga eu vou fazer, mas se o Senhor quiser. Então em Romanos 8 nós vemos que tudo que Paulo diz está fora do raio de ação humana. Agora a apostasia nos separa do amor de Deus. A palavra diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, o Senhor faz clara um discurso de como o justo deve viver. Por exemplo, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, amados, o justo é possível a pessoa continuar vivendo a caminhada cristã. Se ele retroceder, agora a pergunta é tão óbvio, ele quem? O justo. Se ele retrocede, a alma de Deus não tem prazer nele. É isso que Moisés faz essa alusão lá em Êxodo 32, 33. Se destruir esse povo, risca o meu nome do livro que escreveste. E o Senhor então diz: do meu livro eu riscarei aquele que pecar contra mim. Veja bem, os calvinistas dizem que ali não é o livro da vida. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Não é o livro da vida. Mas o Senhor está dizendo que é riscado do livro, não sei qual livro é, né? Para mim é o da vida, mas eles dizem que não é o da vida. Mas tudo bem. Existe uma premissa. Qual é? É riscado aquele que peca contra ele. Apocalipse capítulo 3, verso 5, o Senhor promete, é uma promessa: ao vencedor, de modo nenhum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Se o Senhor está dizendo que ao vencedor de modo nenhum é riscado o nome do livro da vida, aqueles que abandonam a fé cristã,
É riscado. Deus escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Não, é riscado. Riscado. Foi isso que o Senhor disse. Do meu livro eu riscarei todo aquele que pecar contra mim. Agora, se Deus já predestinou a pessoa a arriscar o nome dela, ele, como o reverendo Augusto Nicodemos, do calvinismo, da igreja presbiteriana, ele disse que até os nossos pecados foram pré-ordenados por Deus. Então se Deus faz isso, e Deus fala, olha, eu vou riscar aquele que pecar contra mim, então peraí, então é uma peça teatral, não é? Se não for uma peça teatral, e é lógico que não é, todos os que pecam contra Deus é riscado os seus nomes do livro da vida. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que, primariamente, a Romanos 9 está destinado à nação, à etnia de Israel, e não a cada indivíduo em particular. Então o erro do calvinismo é a má interpretação de Romanos 9. Paulo continua dizendo, são israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, a salvação vem dos judeus, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então existem vários pontos aqui em Romanos 9, que nós não vamos entrar nessa questão. A questão aqui é, quando chega no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que os dois não haviam feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Eles quem? Esaú e Jacó. Correto? O propósito de Deus quanto à eleição. A igreja nunca foi chamada de Jacó. Quando a palavra diz no Antigo Testamento, até com relação à tribulação, dias de angústia para Jacó, a igreja nunca foi relacionada com Jacó. Correto? Nunca. Essa alusão sempre foi feita à nação de Israel. Mais de 2.500 vezes na Bíblia está escrito, eu sou o Deus de Israel. O problema das igrejas reformadas é que elas foram levantadas antes das profecias se cumprirem sobre a nação de Israel, a partir de 47 e 48. Em 1947 e 1948, que se cumpre ali parte do Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel capítulo 37. O Senhor, a nação de Israel, rejeita Cristo, né? Aí os calvinistas dizem, olha, pode os planos de Deus serem frustrados? Porque Jó, né, menciona aquilo. Agora eu pergunto, é claro que não, porque o Senhor, ele, no reino milenar de Cristo, a nação de Israel vai servir como uma nação sacerdotal, porque o Senhor quis assim. Então é um povo, é uma etnia, assim como a igreja é um corpo, e a igreja está predestinada à salvação. Mas membros dessa igreja podem abandonar a fé. A palavra diz, a porca voltou a revolver-se na lama, e a cachorra voltou ao seu próprio vômito. Então as pessoas podem sim abandonar a fé. Agora a questão de Romanos 9, e aí é o que eu estava dizendo, a igreja reformada foi levantada antes de 1947 e 48, veja pessoal, os reformadores são falíveis, não são infalíveis. Eu gosto muito de Lutero, mas Lutero não aceitava a carta de Tiago na Bíblia. Lutero queria que os escritos de Philippe Melanchthon, do seu braço direito da Reforma, fossem introduzidos no cânon, né, nas Sagradas Escrituras. Então eles são infalíveis. O próprio Calvino diz nas Institutas que Deus ordena, Deus proíbe que nós Deus quer que façamos aquilo que Ele mesmo proíbe fazer. Agora, se eu vou para Romanos 12, Paulo fala de um culto racional, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Então aqui em Romanos 9, Paulo fala de Esaú e de Jacó. Então, essa eleição incondicional, e aí a igreja reformada foi levantada antes das profecias se cumprirem, nós vemos ali Ezequiel 37, né, eu estava perdendo o foco. Dos versículos 1 a 13, nós vemos, nos versículos 5 a 7, nós vemos que o Senhor promete colocar um espírito, né, na nação, um sopro, para que eles voltassem então à sua terra. Esse espírito com E minúsculo. Aí nós vemos ali a questão do Tratado de Balfour, né, em meados ali de 1917 em diante, 1914 em diante, nós vemos o número de judeus
né, de ano em ano se juntando como ossos que batiam, que se juntavam a ossos e se formava um exército numeroso que cumpriu ali Jeremias 30:19, jamais serão diminuídos nem apoucados, né? Então cresce o número de judeus a cada dia. O sistema de irrigação dos kibbutz que identificariam o tempo do fim, lá de Mateus capítulo 24, versos 32 a 34, né? Isaías 35 também. Israel hoje é um dos maiores exportadores de hortifruti, é uma nação poderosa. Assim iria identificá-los, né, para o tempo do fim. Nós vemos, por exemplo, e aí no versículo 14 de Ezequiel 37, fala: porém em vós o meu espírito e vivereis. O espírito com E maiúsculo, que é o que Paulo fala da eleição incondicional. Que por promessa feita ao patriarca Abraão, lá em Gênesis 15, Israel, a nação, por causa dos patriarcas, ela seria restaurada. E ela já foi restaurada como nação e será restaurada para a salvação num período que nós conhecemos como dispensacionalistas, né? Quando a gente pega ali as 7 festas do Senhor para Israel, e em Levítico 23, após a festa das trombetas, que nós encaramos como arrebatamento, nós vemos a festa da expiação, que é o reino futuro que o Senhor promete a Israel, né? O Senhor fala em Mateus 23:39, e não me vereis mais até, ele usa o vocábulo, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Nós vemos isso em Atos 1:6, quando os discípulos perguntam para Jesus: será este o tempo que o Senhor restaures o reino a Israel? Será que Jesus era um mau professor? Jesus não repreendeu a pergunta. Jesus disse que não cabia a eles compreenderem aquilo naquele momento. Quando nós vemos o concílio verdadeiro ali em Atos capítulo 15, quando o Senhor diz assim: depois de cumpridas estas coisas, virei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, a casa de Israel, a casa de Judá. Aí nós vemos a eleição incondicional. A eleição incondicional de Romanos 9 não é para a igreja no sentido de cada indivíduo, mas sim para a etnia de Israel. Os judeus são salvos, não, os judeus são salvos hoje crendo em Jesus individualmente, assim como todo gentil. Só que após, no período de tribulação, na festa da expiação, e aí nós pegamos as 70 semanas de Daniel, não dá para entrar nisso agora. Mas, nesse período, eles irão clamar pelo Messias. Nós vemos a diferença entre os dois tempos ali de Mateus capítulo 24, verso 2, e Mateus capítulo 24, verso 15. É aquilo que nós vemos lá em Daniel capítulo 8, verso 14, é o que nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 4 a 6, né? É um período de tribulação onde a nação de Israel vai clamar pelo Messias. Aí o Senhor vai vir e restaurar o tabernáculo caído de Davi. Essa é a eleição incondicional, e não para cada indivíduo como pessoa, como cristão, como igreja. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Primeiro, gente, entenda uma coisa. Veja no versículo 11 de Romanos 11. Deus levanta a igreja para causar ciúmes em Israel. Veja a distinção entre Israel e igreja, é o que Paulo fala claramente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Igreja, Israel, igreja e gentios. É um povo só em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 14 a 18. Porém estão separados em períodos escatológicos. Nós vemos isso claramente em Romanos capítulo 11, versos 26 a 29. Vamos ver qual é a eleição incondicional? O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. De Jacó. A igreja nunca foi chamada de Jacó, mas Israel sim. Então ele apartará de Jacó as suas impiedades. O da igreja não foi, gente? O da igreja não foi? Nós vemos em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, que as portas do inferno, a condenação, que é a maldição do próprio Deus, estipulada em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que o ser humano deveria morrer e foi afastado de Deus, Romanos capítulo 3, verso 10, não há um justo sequer, Romanos capítulo 3, verso 23,
todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, a raça humana, Deus levanta Israel no capítulo 12, através do pai Abraão, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eles falharam. João capítulo 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Atos capítulo 13, verso 46, mas porque agora vocês mesmos se julgam indignos da vida eterna. É o que nós vemos aqui em Romanos capítulo 9, verso 22, quando fala dos vasos de ira e vasos para honra e vasos de ira preparados. A própria pessoa se faz, nós vemos isso em Josué capítulo 7, verso 12. A própria pessoa se tem por escusada do reino de Deus. Nós vemos isso em Mateus capítulo 22, verso 14, quando diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós entendemos isso no próprio contexto, que eles próprios se fizeram excluídos do reino de Deus. E aí quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, mas virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. O da igreja já foi apartado, as portas do inferno, a condenação, o salário do pecado é a morte. Não pode contra a igreja porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A igreja, Deus levanta a igreja. Um dos motivos é causar ciúmes em Israel. Ó, capítulo 11, verso 11 de Romanos. Os calvinistas podem rasgar aí da Bíblia o capítulo 11 se quiser. Capítulo 9 eu não rasgo porque eu mostro, se vocês quiserem aí o ponto, vamos lá, pega aí, capítulo 9, verso 15 a 17. Terei misericórdia de quem eu quiser, não é isso? Eu terei misericórdia de quem eu quiser, endureça quem eu quiser. Versículo 18 de Romanos 5. Por um ato de injustiça de Adão, o pecado veio e corrompeu, e trouxe juízo de condenação sobre todos. Agora vocês não querem dizer que esse todos é só o grupo de calvinistas, né? Porque vocês concordam com a depravação total. Então é sobre todos. No mesmo versículo diz que por um ato de justiça de Cristo veio graça sobre todos os homens. Romanos capítulo 11, verso 32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então a misericórdia, terei misericórdia de quem eu quiser. Ele trouxe sobre todos. E aí nós vemos ali, por exemplo, Efésios capítulo 2. E aí vocês vão dizer, olha, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que pela graça, mediante a fé. A fé, meus irmãos, Deus derramou sobre toda a raça humana. Todos podem responder à fé. Pois pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, o quê? A graça. É dom de Deus, ninguém pode se salvar. A obra identifica o salvo, mas não salva. Então, pela graça sois salvos. Esse é o carisma, né? A graça evidenciada de 2 Coríntios capítulo 8, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. É uma graça evidenciada. De Mateus capítulo 12, verso 33, a árvore se conhece pelos frutos. Foi isso que Tiago disse, né? Você mostra a tua fé e eu te mostro a minha fé pelas obras. A obra identifica, mas não salva. Mas a salvação é mediante a fé. Agora eu pergunto uma coisa. Você não vê as pessoas depositando fé em um monte de coisa? Elas depositam a fé. Essa fé vai salvar? Não. Por quê? Porque elas estão usando a fé que Deus deu a toda a raça humana para crer. Deus proveu, né? Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Então eles rejeitam o reino de Deus, que é graciosamente nos dado. É isso que Jesus fala em Lucas capítulo 12, verso 32 a 34. Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então eles rejeitam. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 21. Olha o que diz a partir do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto tudo que Deus quis se revelar através da natureza, perfeitamente através da palavra na pessoa de Cristo, eles rejeitaram. Aí Romanos capítulo 1, verso 21 diz, porquanto é uma justificativa. Eu estou te condenando por causa disso. Eu estou te condenando por causa de João capítulo 3, verso 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras identificaram que eles rejeitaram a graça de Deus, como o jovem rico de Lucas, capítulo 18, verso 18 a 23. Ele resistiu à graça ou não resistiu? Pelo amor de Deus. Ah, mas Deus só ama o pecador redimido. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia dos calvinistas. Nós vemos lá em Marcos capítulo 10, verso 21, que Jesus olha para o jovem rico e o ama, mas não o salvou. Por quê?
Porque foi dado a fé para ele crer. Deus proveu a ferramenta para dar o dom, para receber o dom. Nós recebemos o dom, nós não conquistamos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, nós recebemos. O jovem rico não quis, ele rejeitou, meu Deus. Não é isso que o texto mostra. Você, calvinista, não pode rejeitar a palavra. Então, aí vem mostrando, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, a graça não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos, quando o apóstolo Paulo diz sobre a eleição incondicional, não é para cada crente em individual. Não é para cada crente individual, porque nós vemos inúmeras advertências quanto a nós perseverarmos na fé. Agora só vamos terminar aqui a questão da eleição incondicional. A eleição incondicional não é para a igreja. O apóstolo Paulo fala aqui nos versículos 18 de Romanos 11, para a igreja não se gloriar. Os calvinistas, a igreja, eles colocam, eles se gloriam em detrimento a Israel. O apóstolo Paulo fala assim, não façam isso, porque vocês podem ser cortados individualmente. No versículo 18 ele diz assim, não te glories contra os ramos, que é Israel, né, o ramo natural. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados. Veja, Efésios capítulo 2 mostra que nós fomos introduzidos à comunidade de Israel, não foi ao contrário. Israel não foi introduzido à igreja. A igreja foi introduzida à comunidade de Israel, gente. Então não pode se gloriar. E ele diz assim, não te glories, sabe que se não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Porque pela rejeição de Israel veio salvação ao mundo. Né? Se vocês dizem que os planos de Deus não podem ser frustrados pela salvação individual de cada um, então os planos de Deus não podem ser frustrados como Israel, como uma nação abençoadora também. E é o que vai acontecer no reino milenar de Cristo. E aí continua dizendo, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Tem muita gente ensoberbecida aí. Tem muita gente achando que a morte expiatória de Cristo é secundária, porque já tinha um grupo eleito. Aquele grupo já estava eleito. Então Jesus veio cumprir tabela. Jesus não deixou o seu trono de glória. Não se esvaziou, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo, e foi achado em figura de semelhança humana, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobre, e para a glória de Deus Pai. Não, para muitos a morte expiatória de Cristo foi para cumprir tabela, já tinha um grupinho ali salvo. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha, Paulo está falando com quem aqui? Está falando com quem? Com um filisteu? Com algum povo perdido aí? Ou Paulo está falando com a igreja? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera a bondade, mas considera também a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Amém? Então eu estou predestinado já. Aí o que Paulo diz, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Também tu serás cortado. É o que a palavra diz. É possível sim perder a salvação. Tu serás cortado se não permanecer. Tem como mudar o texto? E aí nos versículos 27 de Romanos 11 ele diz assim, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus já tirou o pecado da igreja ou não tirou? Então Paulo está falando com quem aqui? É com quem Paulo está falando? Chamando de Jacó. A igreja foi chamada de Jacó aonde? Né? A igreja pode até ter sido chamada de Israel espiritual, mas de Jacó nunca. De Jacó nunca. E aí ele está dizendo aqui, e quando eu tirar os seus pecados, o pecado da igreja já foi tirado. Né? Da igreja, e nós temos que ser introduzidos, né? à igreja de Cristo. Não é isso? Então Paulo continua dizendo, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Olha, eu não estou entendendo. A igreja é inimiga do evangelho por nossa causa. Causa de quem?
Então, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Esse vossa causa é a igreja. Eles são inimigos quem? Os judeus, até então, mas eles serão salvos. Mas quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles serão salvos. Haverá um reino futuro a Israel, só que não agora, mas no período de tribulação. O Senhor vai salvar Israel. Esta é a promessa de Mateus 23:39. E não me vereis mais até. Esse é uma promessa de um reino futuro. Ó, até que venhais a dizer, Baruch Rabá, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Racha bem. Bendito que vem em nome do Senhor. Não é isso? Racha bem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá. Haverá um reino futuro a Israel, mas por enquanto não. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Esse vossa causa é a igreja. E eles, no momento, são inimigos porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Senhor. Mas o Senhor promete restaurá-los. Nós vemos isso em Oséias. Nós vemos isso em Zacarias. Nós vemos isso em Isaías. Nós vemos isso nos escritos de Paulo aqui, porque Paulo já vem glorificando depois aqui no capítulo 10, no capítulo 11 mesmo, aqui no versículo 33, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo começa a glorificar, porque ele já mostra aqui no capítulo 10 que a rejeição de Israel não é definitiva. Eles crerão, eles ainda crerão. E aí a palavra diz assim, quanto ao evangelho, são eles, os judeus, inimigos por causa da igreja, para a salvação da igreja. Agora presta atenção nisso. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quanto à eleição, então Romanos capítulo 9, verso 11, Paulo fala da etnia da nação de Israel por causa da promessa feita a Abraão em Gênesis 15. Quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque Paulo não pode estar falando da igreja o tempo todo aqui. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ora, eles por vossa causa. Quem? Por vossa causa a igreja. Eles quem? Os judeus. Mas quanto à eleição, amigos por causa dos patriarcas. Israel não precisou, a nação, a etnia, fazer o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, porque aí veio a predestinação para a igreja, porque dos judeus vem a salvação e o Salvador, vem o leão da tribo de Judá, e aí a eleição, a igreja é predestinada à salvação. Mas nós, veja bem, Cristo morreu pelo ajuntamento. Cristo morreu pela igreja, Atos 20, 28, não é isso? E a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é um ajuntamento e não um indivíduo. E não um indivíduo. A igreja é um ajuntamento. Esse termo eclesia ou eclésia é um ajuntamento. É uma casa espiritual. É uma raça eleita. Mas eu posso sair. Eu posso sair disso ou não posso? Quando nós vemos em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3, o apóstolo Pedro diz que eles chegaram ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Houve um resgate, mas eles renegaram. Eles caíram da fé. Ou não. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4, apostasia, cair da fé. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, foram participantes do mundo vindouro, do Espírito Santo e caíram. É impossível renová-lo ou resgatá-los para arrependimento. É por isso as inúmeras advertências quanto a permanecer na fé. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, meus amados, a eleição incondicional de Romanos capítulo 9 não é para cada indivíduo em particular, mas a nação, a etnia de Israel. Agora, nós vemos passagens assim, por exemplo, outro dia eu vi o Marcos, o Gran Conato, no Vejam Só. Ele estava falando sobre o relato que nós temos aqui em 2 Crônicas,
quando nós vemos a questão do Acabe, né, do rei Acabe. E o rei Acabe, ele é um rei mau, um péssimo rei. E ali está o profeta Micaías, e Micaías, ele não quer o Micaías, porque Micaías está pregando a palavra. Né? Como as pessoas de hoje, muitas, elas não querem o verdadeiro evangelho. Agora, foi Deus quem as predestinou a isso? Não! Mateus capítulo 13, verso 13 a 15, mostra, o Senhor diz, eu falo por parábola, não porque eu não quero que eles entendam, mas é porque o coração deles está endurecido. De má vontade, de mau grado, receberam a palavra e não querem se converter. Então eu falo por parábolas. Porque o Senhor conhece os corações, sonda as mentes. E Romanos 8, 27. E João 6, 64. Ele conhece. Aos que dantes predestinou, aos que dantes conheceu, a estes predestinou, né, para serem conforme a imagem do seu filho. A presciência de Deus. Quem colocou a história lá? O Senhor vai deixando as coisas acontecerem, ele tem todo o domínio, mas tudo é para mostrar a nós mesmos o que estava no nosso coração. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 a 4. Né, quando diz que o Senhor provou e humilhou Israel para mostrar para eles mesmos o que estava no coração. Romanos capítulo 2, de outra sorte como Deus vai julgar o mundo. Deus é justo e odeia a balança enganosa, por isso não escolheu uns para salvação e outros para perdição, sendo que todos têm o mesmo pecado. Provérbios capítulo 11, verso 1, e Romanos capítulo 2, verso 11, e Atos capítulo 10, verso 34 e 35, o Senhor não faz acepção de pessoas para a salvação. As pessoas é que rejeitam o dom de Deus. Agora, por que Deus permite que muitas coisas acontecem? Por que Deus, o próprio Deus, não vendo aqui agora 2 Crônicas 18, mas aqui em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículos 10 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus envia a operação do engano e do erro. Olha, então foi Deus que fez a pessoa crer na mentira, porque Deus escolheu ela para o inferno. Não, é por este motivo. Qual motivo, Senhor? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Foi dado fé para você. Você não acolheu o dom de Deus. Você não recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então você vai perecer. É difícil de entender isso, gente? Tem alguma dificuldade em entender isso? Então, 2 Crônicas, capítulo 18, eu quero mencionar isso, e a gente já encerra. Sai um espírito e se apresenta diante do Senhor e disse, né? E eu enganei, eu enganarei. O Senhor está perguntando, quem irá por nós e vai enganar Acabe? Aí o Espírito está dizendo, eu enganarei. Aí o Senhor vai dizer, como o Senhor